Oi, meu nome é Pedro Casanova e hoje, por meio deste vídeo, eu vim contar uma grande luz para nossa vida na caminhada em direção à santidade. A luz da Santa Teresinha do Menino Jesus, muito conhecida, muito venerada aqui no Brasil. E eu vim aqui contar para vocês por como, no meio de grandes tribulações, de grandes provações, ela conseguiu, por meio da pequena via, achar o pulo do gato, conseguir alcançar a santidade por meio dessa pequena via. De achar na provação como ela é pequena e nessa pequenez dela exultar a Deus. Acompanhe. Teresa nasce no dia 2 de janeiro de 1873, em uma família com muitas irmãs. Ela, por ser a menorzinha, a caçulinha, desenvolveu uma grande sensibilidade e também um grande, como eu posso dizer? Eu posso dizer uma preferência por parte dos pais. Ela sempre foi muito mimada, mas ela desde pequena desenvolveu uma grande sensibilidade. Dessa maneira, ela e um marco muito importante da infância de Santa Teresa é quando ela pede a morte da mãe, porque ela quer logo que a mãe vá para, ela quer que a mãe sinta a glória divina. E isso acontece. Ela perde sua mãe vai em encontro de Jesus. Então a sua irmã Celina, ela começa a atuar como sua mãe. Ela começa a fazer esse papel de mãe. E depois disso, a sua irmã Celina entra no Carmelo. Isso foi uma grande provação para Teresinha. Teresinha, ela via completamente a figura materna dentro da sua irmã. E a separação repentina da sua irmã foi um baque muito grande. Ela se sentiu muito mal, se sentiu muito provada. Foi uma grande provação que ela passou em sua vida. E também, com isso, com a morte da sua mãe e com a ida da sua irmã para o Carmelo, ela adoece grandemente, de uma forma muito grave. Essa doença, curada de forma milagrosa, pois no seu leito tinha uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem, ela via um sorriso para ela. Então, contemplando isso, Teresa ficou curada. Então, é uma imagem famosa chamada Nossa Senhora do Sorriso, que tem seu nome por causa disso, por causa do sorriso que a imagem para Teresinha. Logo após isso, depois da recuperação da sua doença, com uma doença do seu pai também, ela começa a sentir uma hipersensibilidade para com os pecadores. Agora ela teve um sentimento, um ardor para a conversão dos pecadores. Isso se mostra quando um condenado à morte, ela rezou muito para aquele condenado no jornal, para a conversão dele, e no dia da sua execução, ele se converteu e morreu beijando as chagas de Cristo na cruz. O nome dele era Pazanizini. Desculpa pela pronúncia, mas depois disso, dessas grandes provações que ela passou na vida, depois da ida da sua outra irmã para o Carmelo, ela começou a crescer um sentimento de querer amadurecer na vida dela. Então, ela começa a aumentar o seu amor e começa a surgir o desejo de também ingressar no Carmelo. Ela com 15 anos de idade. Como não era possível a ingressão no Carmelo com esta idade, ela começou a recorrer aos padres, ao bispo, e numa excursão que foi promovida pela arquidiocese, ela chegou até ir a Roma e pedir em persona para o Papa, que deixou isso em custódia do bispo, tal que recusou a entrada dela no Carmelo com pouca idade. Isso foi um grande baque para a vocação dela, mas o que Deus plantou, ela sentiu que nunca ia se sair. O que Deus plantou vai se cultivar. Esse desejo de entrega total a Deus iria se cultivar depois, quando ela atingisse a idade mínima para entrar no Carmelo. Ela entrando no Carmelo,
ela começa a sentir um grande desejo à santidade. Ela começa a sentir um desejo da santidade por meio de uma pequena via, algo que ela mesmo promoveu, que é pela pobreza dela, ela consegue chegar a Cristo, chegar a Deus. É nessa fraqueza que ela chega a nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo se entregando mesmo por amor, fazendo fazendo sacrifícios a nosso Senhor Jesus Cristo para recompensar a dor que ele passou na cruz. Ela diz uma frase dela que amor só se paga com amor. Então ela começou a fazer pequenos sacrifícios, como a irmã jogava água suja na cara dela, ela deixava a água cair, ela olhava com amor, ela olhava a irmã, deixando cair a água suja, ela se entregava a Cristo em todas as provações da vida dela, em tudo que ela sentia, ela sofria por Cristo, ela se unia a Cristo. E também ela, no meio do Carmelo, ela também sentiu uma grande provação, que ela não conseguia enxergar o céu. Ela não conseguia imaginar ela sendo salva, indo para o céu. Isso é uma grande provação que vai contra a nossa fé. Mas como nós também, no meio das nossas provações, podemos sentir tal coisa, devemos seguir orando e pedindo a Cristo para que nos ajude. E também, uma coisa que eu vejo poucas pessoas comentando sobre a vida da santa é que ela queria muito ter um irmão sacerdote, um irmão padre, um missionário. Então ela também é uma santa muito venerada por todos os padres disso, extremamente disso, porque ela serve como uma irmãzinha para cada sacerdote, para cada seminarista, para cada religioso que entrega a sua vida. Ela queria alguém que lembrasse dela no altar todos os dias. E a vida dela foi uma vida santa, uma vida que buscou agradar a Deus, uma vida que foi uma luz para todos nós cristãos que buscamos a santidade. A título de curiosidade, para quem quiser saber por onde eu tirei essas informações, foram todas tiradas do livro por ela mesma escrita A História de uma Alma. Um livro que conta muito detalhadamente a própria história dela, ela contando a história dela. Agora façamos uma oração para que ela interceda por esse vídeo, que eu tenha conseguido chegar até o seu coração por esse. Vou usar meu colinho aqui. Santa Teresinha, a vós recorremos em nossas trevas. Alcanças para nós, para nossa pátria, as luzes do Divino Espírito Santo, para que todo o nosso íntimo seja luz e caridade, para que recebamos sempre os raios benéficos e esplêndidos de quem se apresentou ao mundo como luz celeste. Amém. Que história linda. Mas eu escolhi essa grande santa para fazer esse primeiro vídeo porque eu consegui me ver dentro da história dela, uma luz de santidade que é muito grande e parece um farol, como exemplo do Padre Paulo Ricardo, que nos diz que é um farol na nossa vida de santidade. E eu tenho um testemunho com a famosa novena das rosas dela, que ela jogaria chuva de rosas para quem fizesse esta. Eu, entre várias novenas que eu fiz, uma foi muito especial, porque eu fazendo a novena, na confiança que iria receber a rosa, eu não tinha recebido a rosa até então, dentre os 9 dias. Aí no último dia, era um dia de domingo, e era o dia de Santa Teresinha. Eu não sabia, eu não tinha o conhecimento que aquele dia, domingo, eu só fui descobrir por através do padre que falou na missa. E o padre ele sorteou um terço de rosas. Minha mãe não ganhou, mas meu pai ganhou, mas foi um grande sinal eu ter acabado no menos exatamente no dia de Santa Teresinha. Então é uma intercessora muito poderosa que vai nos levar o caminho da santidade. Amém?
Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo, irmão.